Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer questões nesse bloco sobre as doenças renais, especificamente aqui sobre a insuficiência renal crônica, também aqui sobre a hemodiálise e a diálise peritoneal. Foi o conteúdo que nós estávamos aí estudando nos blocos anteriores, tá certo? Quando a gente falou de insuficiência renal aguda, a gente já fez as questões, tá, de insuficiência renal aguda, e nesse bloco nós vamos focar na insuficiência renal crônica e aqui no contexto da diálise e hemodiálise, que são aí terapias de substituição renal, né? O item 1, ele perguntou assim para mim, tá? Qual é a via de acesso temporário mais utilizada para a hemodiálise, tá? Então eu vou ter aqui o catéter Permicate, prótese, fístula arteriovenosa, catéter de Tenkopf e catéter duplo lumen. Vamos entender aqui esses nossos dispositivos, né? Então, observe que o catéter de Permicate, ele é um catéter de hemodiálise, só que ele não é temporário, né? Ele pode ficar aí por até 2 anos, então é um catéter de longa permanência, né, em relação ao prazo aí para 2 anos, tá? Então, por isso que ele não é o nosso gabarito aqui. A prótese, gente, eu vou utilizar quando eu vou fazer uma fístula para conectar a artéria com uma veia e vou usar um dispositivo aqui de prótese, né, um dispositivo artificial para conectar aí a artéria e a veia. Isso pode ser feito por meio desse dispositivo, ou eu posso fazer por meio da conexão veia e artéria, né, de forma aí direta, né, término terminal, ou anastomosar, né, que é ligar uma a outra de forma aqui lateral, tá? Então, o catéter Permicate não é, a gente já viu que ele não é temporário, ele dura mais tempo. A prótese a gente já viu também que não. A fístula arteriovenosa é um acesso mais definitivo, é o padrão ouro, né, o melhor que tem. O catéter de Tenkopf, ele não é para hemodiálise, ele é para diálise e também é aí de forma mais permanente, tá? E não temporário. E o catéter de duplo lumen é aquele de Schiller, que eu vou utilizar justamente para fazer aqui a hemodiálise aguda, né? Hemodiálise ali no ato da instabilidade do nosso paciente. Por isso é aqui o meu gabarito, ok? Questão boa aí pra gente. Então, quando a gente fala em catéter, né, em relação à hemodiálise, eu achei interessante trazer as informações do caderno 4 da Anvisa sobre medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, especificamente aí infecção de corrente sanguínea, tá? Em relação à escolha desse sítio. O que é que o manual da Anvisa traz pra gente? Que o local de inserção desse catéter para a hemodiálise, o local prioritário pra gente vai ser a jugular, tá certo? Para evitar estenose em relação aqui à subclave, tá certo? O uso de LUC com substância contendo propriedades antimicrobianas em substituição a outros produtos desprovidos dessa ação, heparina e soro fisiológico para catéter de longa permanência, PIC, catéter semi-implantável totalmente implantável, que possam permanecer fechados, é recomendado na população adulta e pediátrica, submetida a hemodiálise, quimioterapia e o uso comuns de cair em clínica médica, né? Em torno de 60% da prova das carreiras militares, elas cobram aqui a clínica médica, e dentre eles, né, dos assuntos aí da clínica médica, eu vou ter doença renal muito comum nessas provas, tá? Por isso que eu fui, inclusive, buscar questões aí dessa área para poder ajudar a gente a aprofundar esse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. A respeito da diálise peritoneal, assinale a alternativa correta. Letra A. É diferente da hemodiálise porque não remove os resíduos metabólicos e as substâncias tóxicas. Errado. É igual, né? Tanto a hemodiálise quanto a diálise retiram água e retiram aqui os produtos tóxicos, tá certo? A ureia, creatinina, potássio. B. Não é recomendada para pacientes com diabetes ou doença cardiovascular, pelo contrário. A gente viu que é uma das indicações, né, da diálise peritoneal, é aqui o paciente com diabetes e doença cardiovascular, tá? A membrana peritoneal, que cobre os órgãos abdominais e reveste a parede abdominal, serve como uma membrana semipermeável? Sim, aqui é o gabarito da gente, tá?
D. O líquido dialisado não estéril é introduzido dentro da cavidade peritoneal através de um catéter abdominal. Tem um catéter abdominal, tem inserção de líquido, mas ele tem que ser estéril. É a ureia e a creatinina dos produtos metabólicos finais, normalmente excretados pelos rins, são depurados do sangue por meio da segmentação? Não, eles vão ser aí retirados por meio do movimento de difusão, tá? Ok? Por isso que está errado a letra E. Também por convecção, né? Que é aquilo que vem água e vem junto um pouco aí das substâncias tóxicas além da difusão, tá? Vamos aqui na questão de número 3. Questão de número 3. Para o paciente que realiza hemodiálise, o melhor acesso para a realização do método em relação à infecção e a melhor eficiência da diálise é... Então, observe. Paciente que realiza hemodiálise, o melhor acesso para a realização do método em relação às infecções e a melhor eficiência da diálise é... Letra A. Catéter venoso central definitivo, pois seu fluxo é constante e a taxa de infecção é menor do que as fístulas. É errado, pelo contrário, né? Nós vamos aqui ter uma menor quantidade de infecção com o uso da fístula, que é o padrão ouro, que é o mais indicado aí em relação à técnica, né? Catéter venoso central temporário, pois seu fluxo é constante e a troca periódica evita infecções. Exatamente o contrário, né? Catéteres aqui de maneira geral, nós vamos ter aí um aumento da infecção, né, em relação a fístulas de forma comparada. C. Fístula arterial venosa, pois seu fluxo é constante e a taxa de infecção é menor do que a dos catéteres, exatamente, né? Mas, gente, a questão é que a fístula, ela demora um tempo em relação aqui à maturação. Então, quando tem a indicação, normalmente ele usa um catéter antes de ter aí o uso dessa fístula, tá? Letra D. Catéter venoso central temporário ou fístula, pois os dois têm um fluxo constante. Então, a gente já viu que o melhor aqui é a fístula, conforme aqui a letra C. Questão 4. Quais são os tratamentos disponíveis pelo SUS para o paciente com perda da função renal? Então, a letra A tem um tratamento conservador, diálise peritoneal, hemodiálise e transplante renal, né? Então, tá bem completinho aqui as opções da letra A. Tratamento conservador a gente vai estar fazendo ali até o estágio 4, né, do paciente com a perda da função renal. Esse tratamento conservador envolve controle da pressão, controle da glicemia, né, controle do peso, né, diminuição aí da ingesta de substâncias nefrotóxicas, tá? E aí, a partir do momento que o paciente começa a ter uma deteriorização da função renal, ele começa com a terapia de substituição renal, que pode ser pela diálise peritoneal ou pela hemodiálise, e já tem aí, né, com essa deteriorização, a indicação do transplante. As outras alternativas, elas estão corretas, mas aqui incompletas, tá? Questão 5. No que se refere à diálise peritoneal, uma terapia de substituição da função renal, assinale a opção correta. Então, ele quer sobre a diálise. Vamos à letra A. A hiperglicemia é frequente em pacientes submetidos à diálise peritoneal devido à grande quantidade de dextrose presente nas soluções de diálise, devendo a glicemia desses pacientes ser monitorada, principalmente a de diabéticos. Exatamente, né? Paciente diabético aqui precisa principalmente aqui estar sendo submetido ao controle glicêmico, tá? Paciente que não é diabético acaba que a própria situação faz com que ocorra naqueles momentos um ajuste da quantidade de insulina e acaba não chegando a descompensar esse paciente que não é diabético, tá?
Letra B. A diálise peritoneal é tão eficiente quanto a hemodiálise em situação de hipercalemia e intoxicações. Olha, quando a gente falou a comparação da hemodiálise e da diálise, uma das coisas que a gente falou é o seguinte, que a diálise demora muito tempo para fazer essas trocas, frente à hemodiálise que é mais rápida. Então, se eu estou diante de uma hipercalemia, que é o aumento do potássio, o que vai acontecer, gente? Eu preciso fazer uma hemodiálise, porque nesse caso eu estou correndo o risco de ter aqui uma situação de arritmia cardíaca, né? Que é uma complicação aí do potássio. E intoxicação também, né? A diálise ela não vai ser tão efetiva e tão rápida quanto uma hemodiálise aqui, né? Que seriam situações específicas de hemodiálise, tá? Letra C. A diálise peritoneal no tratamento de pacientes com insuficiência renal não está relacionado à perda proteica, né? O paciente que tem insuficiência renal, ele já tende a ter uma perda proteica, tá? Então, está conectado sim. D. Ocorrendo hipertensão arterial associada à hipovolemia devido ao volume exagerado de ultrafiltração, deve-se administrar ao paciente líquidos por via endovenosa para corrigir o problema, não sendo necessário interromper a terapia dialítica. O que vai, gente, gerar aqui, no caso de uma hipovolemia, né, vai gerar uma hipotensão, vai diminuir a pressão arterial e não aumentar, tá? A hipopotassemia, né, lembrando aqui que a diminuição do potássio é uma alteração frequente relacionada à diálise peritoneal, podendo ser tratada pela infusão de solução endovenosa de cloreto de potássio, sem alterar a constituição da solução de diálise, não. O potássio ele pode ser colocado dentro da bolsa aqui, né, de diálise, tá certo? Então não é pela via endovenosa, e sim pela própria solução de diálise que vai ser acrescida aí esse potássio, ok? Então, letra A, o gabarito, né, uma questão aí bem legal, claro, sempre questão aí bem interessante da banca CESP. A hipopotassemia, ela traz para mim aqui que as soluções padrões de diálise não contêm potássio. O cloreto de potássio deve ser adicionado a essa solução quando o paciente for aqui hipotassêmico ou normopotassêmico. A não adição de potássio pode resultar em hipopotassemia se o conteúdo total de potássio do corpo do paciente for normal ou baixo. Logo, não é uma manifestação tão frequente e o tratamento se refere à solução injetada no próprio peritônio e não endovenosa, tá? Vamos aqui na questão de número 6. Portadores de insuficiência renal crônica necessitam de terapêutica substitutiva na função renal, como a hemodiálise. Nesse contexto, em relação à fístula arteriovenosa, é correto afirmar que, quando eu falo em doenças renais, em relação à cobrança de prova, o que mais cai é insuficiência renal aguda, né, como uma emergência aqui, as fases e as formas, né, da insuficiência renal aguda, os estágios da insuficiência renal crônica, né, são informações importantes para a gente estar memorizando, porque tem número, e onde tem número tem questão. A questão da diálise e da hemodiálise, né, em si, e o cuidado com esse braço que está aqui funcionado a fístula, tá? Ele também é aí muito frequente de cair em prova. Então, prestem atenção muito nesse item. Os pontos de punção devem ser alternados a fim de evitar a formação de aneurisma, tá? Exatamente, né? Não usar o mesmo ponto aí utilizado na última vez, tá certo aqui o gabarito. Letra B, a fístula arteriovenosa exige maturação ideal de 15 a 20 dias antes da punção? Não. A gente tem aí um tempo maior em relação a essa maturação, que está em volta aí de 3 meses a indicação. A indicação de curativo compressivo e circular no caso de sangramento, não. Não posso fazer esse curativo circular, né? Porque eu posso aí diminuir o fluxo de sangue na minha fístula e prejudicar essa fístula, tá? Não há restrição ao membro com fístula, há várias, né? Não posso pegar peso, não posso ver pressão, não posso funcionar esse lado. Então, tem vários cuidados específicos aí em relação a esse membro, tá? A presença de frêmito deve ser comunicada imediatamente, pois indica a redução do fluxo sanguíneo? Não. O frêmito, gente, ele é normal. O sopro, o frêmito, é aqui justamente o encontro entre a artéria e a veia, né, que faz com que ocorra esse tremorzinho aqui,
né, sob a fístula e é uma indicação de que a fístula está funcionando, né? Beleza. Contrário aqui. 7ª questão. Marinha. Segundo Brunner e Studart, as metas da diálise peritoneal são remover substâncias tóxicas do corpo e resíduos metabólicos e restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico normal. São complicações da diálise peritoneal: náuseas e vômitos, peritonite e sangramento, cãibra muscular e embolia gasosa, dor torácica e hipertrigliceridemia, e aqui hipotensão e convulsões, tá? Então a gente viu, né, pelo Brunner, inclusive, que foi o resumo que eu fiz aqui, foi do Brunner, é que eu tenho a peritonite, que é a infecção aí na cavidade do peritônio, e sangramento, tá? Que são aí duas complicações bem relatadas pelo nosso livro do Brunner, ok? Então a letra B aqui, portanto, é o nosso gabarito, tá? Oitava questão, aeronáutica 2016. Qual das alternativas não apresenta exemplo de complicações da diálise peritoneal? Então, peritonite é uma? É. Sangramento é outra? É. Extravasamento do dialisado? É. É também, né? Estenose da fístula arteriovenosa. Opa, fístula não é diálise, fístula é hemodiálise, né? Por isso aqui é o gabarito da gente, porque não tem nada a ver aqui em relação a isso, tá? Letra D, o gabarito. Questão 9. Acerca da insuficiência renal e dos métodos dialíticos, julgue os itens seguintes, né? Uma questão aqui do CESP. Entre as indicações para a diálise na insuficiência renal aguda, inclui-se náuseas, vômitos, alterações do estado mental e pericardite. A indicação mais comum é a presença de sinais e sintomas urêmicos, né? Que é o aumento aqui da ureia, com a evidência laboratorial de deterioração da função aqui renal. Exatamente, uma questão bem legal, gente, sobre as indicações, né, da diálise, bem tranquila aqui pra gente. Questão 10, do CESP também, acerca da insuficiência renal e dos métodos dialíticos, julgue o item seguinte. A gente está vendo aí bancas que gostam muito desse assunto, né, tanto as bancas das carreiras militares como o CESP também aí tende a cobrar bastante clínica médica e doença renal, tá? Acerca da insuficiência renal, então. Atualmente, a hemodiálise é o método pouco empregado para o tratamento da insuficiência renal aguda, pois apresenta menos vantagens que a diálise peritoneal ou outros tratamentos contínuos lentos. Estão errado. A aguda, gente, a hemodiálise é muito mais usada. Até as crônicas, também a hemodiálise é maior quantidade de pessoas que usam, tá? Então, eu tenho aqui errado, portanto. Questão 11. Tem um casozinho, né, bem legal do CESP, onde ele fala que uma mulher de 62 anos de idade foi internada em uma unidade de terapia intensiva, relatando ser nefropata, hipertensa, uso antipertensivo, foi encaminhado para a UTI após diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Informou que já teve internada diversas vezes devido a infecções decorrentes das diálises que realiza em seu domicílio. O paciente possui um catéter nasal para oxigênio e um catéter peritoneal. Se essa paciente tem um catéter peritoneal, quer dizer que ela é aqui uma paciente que faz uma diálise peritoneal, tá? Com boa inserção e sem sinais flogísticos ao redor. A paciente negou algias, no exame físico está descorada, emagrecida, pupila isocórica, fotorreagente, edema de face, pernas e mãos. O débito urinário foi de 100 ml hora. E os sinais vitais auferidos foram temperatura de 37,8, pulso de 106, respiração de 20, pressão de 140 por... deve ser 100, né? Após o atendimento inicial e tendo recebido a terapia indicada, a paciente sentiu-se com menos fadiga e inchaço, comparativamente a meses anteriores, e conseguiu se alimentar melhor. Com referência ao caso clínico acima apresentado e ao cuidado de enfermagem pacientes críticos, julgue o item subsequente. É correto inferir que o paciente em pauta realiza terapia renal substitutiva do tipo hemodiálise em domicílio? Não. O que ela pode fazer aqui é a diálise, né? Porque eu estou com um catéter peritoneal instalado, tá? Então aqui foi o detalhezinho
né, do cuidado aqui que a gente teve em relação a essa observação, tá bom? Então, o que o paciente está fazendo, né, por ser nefropata e ter esse catéter peritoneal, é uma diálise. Questão 12 da VUNESP. A insuficiência renal causa edema, acidose, anemia e níveis elevados de ureia, creatinina e potássio, né, as principais substâncias aí tóxicas em relação aos sinais e sintomas. Considerando essa afirmação, pode-se dizer que o potássio sérico eleva-se em pacientes oligúricos, resultando no aumento da capacidade de sua excreção. Então, se eu estou retendo potássio, eu estou diminuindo a excreção, concorda? Tá? Então, por isso que está errado a letra A. Letra B. Níveis elevados de ureia podem levar à parada cardíaca. Olha, a questão, gente, com foco em parada cardíaca, para trabalhar aí a questão da uremia, seria um nível muito alto, né? Já com outras complicações antes dessa parada cardíaca, ou seja, uma resolução do quadro anterior. Pode acontecer? Pode. Mas o que tem mais conexão com parada cardíaca é o aumento do potássio, tá? Que é a conexão aí de maior relevância para a gente, tá? Letra C. O edema é causado por excreção de água e sal? Contrário, né? É causado por absorção, né? A gente tem retenção de sódio e água, né? Por isso que eu vou ter, exatamente por isso que eu vou ter essa questão do edema, tá? D. A anemia se desenvolve por causas multifatoriais, como inibição da eritropoiese e presença de hemólise, exatamente. Eu tenho aqui a eritropoiese diminuída, porque eu tenho diminuição do nosso hormônio, né? Aqui conectado à estimulação da eritropoiese, tá certo? Que é justamente eritropoietina, tá? Que é aqui o hormônio produzido pelo rim. Quando a gente faz aqui a hemodiálise, quando a gente faz aqui a diálise, a gente faz para tirar os compostos tóxicos, né? Para tirar líquido em excesso. Mas a gente não repõe a função renal com a diálise e a hemodiálise. O que a gente precisa fazer é substituir aqui esse hormônio por um hormônio sintético, né, subcutâneo aí, em relação a essa eritropoietina, para restabelecer a produção das hemácias, porque esse hormônio é que estimula a medula óssea a transformar aqui as células em hemácia, tá bom? Então, a letra D aqui é o gabarito da gente. Letra E. A insuficiência renal, caracterizada pelo aumento da filtração glomerular, leva a um aumento dos níveis de ureia e creatinina. O que eu tenho com a filtração glomerular é uma diminuição, tá? Então, por isso que está errado aqui a nossa questão. Deu gabarito. Questão boa, né? 13. De acordo com a estratificação de risco da população com doença renal crônica pela portaria 389 de 13 de março de 2014, qual exame laboratorial serve de referência para a classificação do estágio clínico do paciente? Então, insuficiência renal crônica, eu vou usar como referência a taxa de filtração glomerular, né, gente? Eu tenho aqui os estágios. O estágio 1 ainda está normal, maior que 90. No estágio 2 eu já tenho aí de 60 a 89. No estágio 3A eu tenho de 45 a 59. O estágio 3B eu tenho de 3B, eu tenho aqui de 30 a 44, e o estágio aqui 4, eu vou ter de 15 a 29, e o estágio 5 eu tenho menor do que 15, tá? Taxa de filtração glomerular. Esses estágios aqui a gente precisa memorizar, tá certo? Então aqui é o gabarito, tranquilinho pra gente, né? Questão 14, questão agora do CESP, pra gente ativar o turbo aí. O paciente deu entrada em unidade de pronto-socorro com quadro de prurido intenso, confuso, hipertenso, taquipneico, com odor de amônia no hálito. Os exames laboratoriais apresentaram uremia, então tem um aumento da ureia aqui, hipercalemia, aumento do potássio, e anemia. Depois de confirmado o quadro de insuficiência renal, o paciente foi encaminhado para hemodiálise. A respeito desse caso clínico, assinale a opção correta. Entre as principais complicações a serem observadas durante o tratamento, inclui-se cãibras musculares dolorosas, dor torácica
hipertensão, taquicardia e sudorese. Opa, paciente com hemodiálise, o que eu tenho é diminuição da pressão arterial, tá? B. A hemodiálise é o método de diálise mais comum utilizado em pacientes em estado grave. Sim, de fato é. Que necessita utilizá-lo por um curto período ou em paciente com doença renal em estágio terminal. Sim, também é o método mais comum no paciente terminal. Que precisam de terapia de longo prazo ou permanente. Exato. Letra B, o meu gabaritinho aqui, lindo, né? Em paciente com insuficiência renal crônica, a hemodiálise impede a morte, compensando a perda das atividades endócrinas e metabólicas dos rins. Não, tanto que a gente vai indicar o paciente para fazer transplante, né? Justamente porque o rim, ele não vai ser aqui substituído outras funções, somente fazer a filtragem, né? Uma das funções do rim e não as outras funções aí de substituição. A gente vai ter que cuidar aí de outra forma. Letra D. Comumente, os tratamentos de hemodiálise ocorrem 3 vezes por semana, com sessões de 1 a 2 horas, dependendo do quadro do paciente. Não, a gente pode ter sessões de 3, 4 horas ou mais naquelas sessões que são mais lentas, tá? Nesse processo de diálise, as toxinas e os resíduos no sangue são removidos por ultrafiltração e a água por osmose. Olha, ultrafiltração e osmose, os dois removem água, tá? A diferença é que essa ultrafiltração, eu vou remover água sob pressão, então aumenta a pressão hidrostática aqui do dialisato para poder a gente conseguir puxar mais água ali sob pressão, tá certo? As toxinas, elas serão removidas por meio da difusão, tá? É o mecanismo de transporte conectado, ou convecção, quando a água vem junto, e aí a toxina pode vir junto com essa água, tá bom? Então, difusão, eu vou aí tirar solutos urêmicos e potássio, e difunde do sangue do paciente para a solução de diálise, obedecendo a um gradiente de concentração. Ultrafiltração, uma pressão hidrostática maior no compartimento do sangue e menor no compartimento do dialisato, favorece a passagem de líquido do sangue para o dialisato, permitindo a retirada do volume do paciente. Então, é um método de aumento da capacidade de tirar essa água, essa ultrafiltração, por diferença de pressão aí hidrostática. Convecção é diferente. E nesse processo, a quantidade de líquido removida é de 3 a 6 litros, levando-se de 3 a 5 horas em terapia convencional. Hemofiltração. Não se usa a solução de diálise, ocorrendo somente a ultrafiltração e convecção. Nesse caso, é usado um dialisador de alto fluxo, bastante permeável à água, sendo assim o volume de líquido retirado do paciente é de 30 a 50 litros por dia. Por esse motivo, também repõe, é infundida uma solução de reposição, a fim de compensar a variação de volume. E hemodiafiltração é a combinação de hemodiálise, que é o primeiro método que a gente comentou, com hemodiafiltração. E usa-se solução de diálise e filtro de alto fluxo, permitindo uma ultrafiltração de 30 a 50 litros, com necessidade de se utilizar solução também de reposição. Vamos na questão 15, uma questão da Comperv 2018, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu gosto muito dessa banca. A diálise peritoneal é um procedimento para a remoção de substâncias tóxicas e metabólicas, normalmente excretadas pelos rins, e para auxiliar a regularização de fluidos e balanço eletrolítico. O procedimento é realizado infundido um fluido para diálise na cavidade peritoneal através de um catéter. Uma das modalidades da diálise peritoneal é a contínua e ambulatorial, que é realizada diariamente, cerca de 4 a 5 vezes ao dia, e é de forma manual pelo paciente ou familiar treinado. Em relação a CAPD, que é a diálise peritoneal contínua e ambulatorial, analise as afirmativas abaixo. Vamos aqui para o item 1, então. Antes de infundir a solução de diálise peritoneal, o enfermeiro deve observar a aparência da solução. Deve ser turva, devido à alta concentração de glicose, que varia de 4,25% a 10%. Não. Primeiro, a solução não é turva e 4,25% é a maior concentração aqui que a gente viu pelo Brunner, né? A técnica de infusão de solução de diálise e de interrupção temporária da diálise não precisa ser asséptica a técnica, né? Mas limpa, uma vez que o paciente ou familiar quem realiza a CAPD de forma manual em seu domicílio, não. Tem que ser, ele vai ser treinado para fazer de técnica asséptica aí, por isso está falso, que ele está dizendo que não precisa, tá? Então já tem 1 e 2 aqui falso, né? A gente já descarta aqui as opções e já fecha
o gabarito, tá? Como letra C. Mas vamos aqui confirmar. Dentre as complicações da CAPD estão a peritonite, perda excessiva de líquidos por uma solução de diálise concentrada e a retenção excessiva de líquido, que pode ser por ingesta excessiva de sal ou de líquidos orais. Exato, né? Então, verdadeiro aqui. Quando o fluxo de saída do líquido for lento ou ausente, deve-se verificar se o equipe está dobrado, sim. Pode-se também reposicionar o paciente de um lado a outro ou aplicar pressão manual sobre os aspectos laterais do abdômen para ajudar a aumentar a drenagem, sim, né? A gente tem aí uma gravidade ajudando, né? E comprimir, ajudar aqui a virar o lado, a gente pode ajudar aí essa drenagem, tá? Então, confirma 3 e 4 aqui verdadeiros pra gente, tá? Questão 16 agora do CESP. No que se refere à assistência de enfermagem ao paciente com lesão renal aguda, julgue o próximo item. A peritonite é uma das complicações frequentes em diálise peritoneal. Por isso, é inviável a realização desse procedimento em domicílio. Errado, né? A gente tem aqui exatamente uma situação de indicação. A gente tem o método da diálise feita aqui no domicílio, tá? Por isso, está falso aqui a questão. 17. A lipocalina, associada à gelatinase neutrofílica, N-gal, é utilizada como marcador biológico de lesão renal, por ser uma molécula proteica predominantemente expressa na parte distal do néfron lesionado. Quando eu falo de exames de ureia, creatinina, né? A gente está aí com dificuldade de filtração glomerular e o sangue está ficando aí com essas substâncias tóxicas, né? Secundário ao metabolismo proteico, tá? Quando eu falo da lipocalina, esse exame, ele serve para detectar, ele é liberado aí quando há uma lesão estrutural do rim, tá certo? Então, a lesão estrutural do rim vai mostrar esse exame aí alterado, tá certinho aqui a nossa questão. E o nível de aprofundamento bom aí do CESP com esse exame aqui pra gente, tá certo? Tem esse artigo que vai falar um pouquinho sobre a lipocalina, associada aí à gelatinase neutrofílica, que é uma molécula proteica predominantemente expressa na parte distal do néfron após a ocorrência de lesão renal. Diferentemente da creatinina sérica e a taxa de filtração glomerular, que são marcadores da função renal, os níveis aumentados de N-gal, tanto no soro quanto na urina, estão intimamente ligados a lesões estruturais do néfron. Os estudos clínicos indicam que poucas horas após a ocorrência da lesão renal aguda, os níveis séricos e urinários de N-gal já se apresentam significativamente elevados, enquanto os níveis séricos de creatinina e a sua depuração renal, através apenas aqui sofrem mudanças 24 a 48 horas após a lesão. Assim, a utilização de marcador de função renal usualmente avaliados na prática clínica pode apresentar algumas limitações, além de dificultar a aplicação de medidas precoces que visam a proteção renal. Tirei aqui dessa referência, né, essa informação, e é bem interessante aí para a gente poder avançar o nosso conhecimento nesse sentido, tá bom? Questão 18. Paciente com assistência de enfermagem à lesão renal aguda, julgue o item. Nas hemodiálises sem anticoagulação, recomenda-se a lavagem do sistema extracorpóreo com 100 a 200 ml de solução fisiológica a 0,9% em intervalos de 30 minutos. No caso do paciente que não pode usar, né, aqui heparina, não pode anticoagular o sistema, é necessário fazer aí com mais frequência os flushes, né, as lavagens aí do sistema, e tá certo, portanto, aqui a nossa questão, tá? 19. A respeito de infecção em serviço de diálise, julgue o item que se segue. A água captada da rede de fornecimento pública para hemodiálise deve ser insípida, incolor e inodora, com pH de 6 a 9,5. Né? Então, aqui nós vamos ter uma característica certa, né, da descrição. Eu, particularmente, não sabia desses detalhes, né, desses níveis de exigência.
E quando eu vi essa questão, achei interessante trazer para justamente quem não sabe passar a saber a partir de agora, né? Questão 20. Com relação à diálise com circulação extracorpórea, julgue o item subsequente. O que é diálise com circulação extracorpórea, gente? É aqui a mesma coisa que é hemodiálise, né? Uma forma aí de tentar trazer para a gente um nome mais difícil, né? Circulação extracorpórea, tira o sangue, filtra e devolve o sangue, tá? Então, o fluxo de sangue de 300 ml por minuto a 350 ml por minuto e dialisato de 500 ml por minuto a 800 ml são parâmetros de hemodiálise em paciente crítico. Quando a gente fala de fluxo de sangue, o sangue está saindo de mim não, né, do paciente, passa pela máquina, pelos capilares, né, onde ele vai ser filtrado. Ao redor desses capilares eu tenho a solução de dialisato e essa solução aqui passa também sobre um fluxo, né, vai passando e vai arrastando as substâncias tóxicas, né, que estão no sangue, fazendo essas trocas por meio desses capilares, tá? E aí cada um tem um fluxo do sangue e tem o fluxo do dialisato, que inclusive ajuda aí nessa troca, né? Observe que aqui a gente tem de 300 a 350 o fluxo do sangue e 500 a 800 do dialisato, né? Isso pode ser utilizado? Pode, mas paciente crítico não. Paciente crítico é menos aí essa questão desse fluxo, tá bom? Então, aqui essa é a convencional e não aqui a do paciente crítico, tá certo? Por isso que está errado aqui a nossa questão. Tem a hemodiálise estendida, que é indicado para o paciente crítico, e aí eu vou ter aqui que ela utiliza o mesmo equipamento de hemodiálise convencional, né? Pode usar também a Prisma, que é um diferente, mas eu posso pegar um convencional e colocar o fluxo também mais lento aqui, de 100 a 200, e o dialisato de 100 a 300. Então, eu vou usar esses fluxos aí diminuído. O tempo de duração da sessão vai ser aumentado de 6 a 18 horas, uma média de 8. Havendo também em algumas situações a possibilidade do modo contínuo, né? O paciente internado em UTI fica ali dialisando lentamente, né, para poder ter uma hemodinâmica aí pouco afetada. A duração da sessão, bem como as metas de ultrafiltração, variam conforme o grau de estabilidade hemodinâmica. Além disso, o uso de baixas temperaturas do dialisato, níveis mais elevados de cálcio no dialisato e perfis de sódio e ultrafiltração são frequentemente associados para minimizar os riscos de hipotensão aí conectados, né? Beleza, vamos lá para a questão de número 21. Respeito de infecções em serviços de diálise, julgue o item que se segue. Profissional que não tenha apresentado soroconversão após a vacinação contra o vírus da hepatite B é proibido de atuar na seção de hemodiálise e do processamento de dialisadores e das linhas arteriais e venosas de pacientes com sorologia positiva para hepatite B. Exato, né? A gente tem aí uma das situações de transmissão de doenças pela via parenteral e por acidente de exposição a material biológico, a doença da hepatite B, né? Então, é uma vacina obrigatória para profissional de saúde. Para paciente renal crônico também é obrigatória, né? Tendo em vista aí que diminui o sistema imunológico do paciente e, inclusive, a gente tem que estar fazendo a avaliação, né, do anti-HBS, que é o exame que faz aí para ver se a soroconversão está boa, se a gente tem imunidade contra a hepatite B. E o paciente renal crônico, gente, ao invés de 3 doses da hepatite, ele vai tomar 4 doses. E ao invés de ser aqui até 19 anos 0,5 ele toma 1 ml e acima de 19 anos ao invés de ter 1 ml é 2 ml. Então aí a hepatite B tem duas vertentes, né? Tanto a do profissional, que é o foco da questão, quanto do paciente renal. Isso já caiu numa prova da IDFC, fiquem atentos com relação a isso, tá bom? Então aqui a questão tá certa. Questão 22. José, 55 anos, apresentou alterações eletrolíticas emergenciais, sendo informado pelo médico que seria necessário iniciar o procedimento de hemodiálise. Nesse caso, o médico optou por um método dialítico intermitente, qual seja? Então, aqui, a letra A, ele traz para mim uma hemodiálise convencional. A hemodiálise convencional é um tipo de método dialítico intermitente. Ele vai e faz ali, né, e depois volta para suas atividades, né, e vai fazendo aí uma quantidade de dias da semana, uma quantidade de horas pré-determinada. Anticoagulação com citrato não é método dialítico, né? Hemodiálise venosa contínua
hemofiltração venosa contínua e hemodiafiltração venosa contínua são métodos contínuos, né, e não intermitentes, e por isso está errado aqui as outras alternativas, tá? Lembrando que eu tenho aqui na hemodiálise a retirada de solutos, né, e água. Hemofiltração e hemodiafiltração só tira água, tá? Não tira soluto. E aqui na hemodiafiltração eu tiro água com aumento da pressão hidrostática aqui, ok? Letra A, o gabarito. Vamos aqui seguindo para a questão de número 23 para a gente. Sobre a insuficiência renal crônica, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta. A taxa de filtração glomerular reduzida estimula o eixo sistema renina-angiotensina e provoca um aumento na secreção de aldosterona, elevando aqui a pressão arterial. Né? Então, a gente tem aí um descompasso desse sistema, né? Renina-angiotensina aldosterona, que é controlado também pelo rim, tá certo? E vai ter sim essa alteração, tá? Item 2. As infecções urinárias de repetição e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais são as duas causas mais frequentes de insuficiência renal crônica? Não. Quais são aqui? A primeira é o diabetes mellitus e a segunda é aqui hipertensão arterial, tá? Nefroesclerose, né, endurecimento das artérias, e aqui o diabetes mellitus causando alterações aí também arteriais, tá? Então, falso, portanto, aqui o item 2. Item 3, hipocalemia, acidose, hipermagnesinemia e hipercalcemia são os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico mais frequentes na insuficiência renal crônica aqui. Quando eu falo aqui desses distúrbios, eu tenho aqui, gente, um aumento, né, do potássio, tá? Em vez de ter diminuição do potássio, eu tenho um aumento desse potássio, tá? E em vez de aumentar o cálcio, eu vou ter uma diminuição desse cálcio, tá? Então, por isso que tá falso aqui o item 3. Item 4. Dentre os cuidados com os pacientes que têm fístula arteriovenosa, destacam-se evitar garroteamento do membro e evitar punções no membro onde a fístula está. Perfeito, né? Cuidados com a fístula, como eu falei para vocês, sempre muito comum aí de ser cobrado. Então, por enquanto, eu tenho 1 e 4, né? 1 e 4, isso vai estar aqui na letra B de bola, vamos confirmar aqui. Entre as atribuições do enfermeiro junto à pessoa com insuficiência renal crônica em sessão de hemodiálise, destaca-se monitorização contínua, detecção de anormalidades e uma rápida e eficiente intervenção na ocorrência de complicações. Tranquilo, né? Monitorar e tomar providências quando ocorre problemas, também está tranquilo. Então, confirma aqui a letra B aqui pra gente, tá? Belezinha, né? Nós estamos aqui terminando a nossa aula sobre questões de diálise e hemodiálise, né? E insuficiência renal crônica, um problema aí muito comum de aparecer em nossas provas, né? Uma doença muito comum também na nossa prática aí em relação à vivência de prevalência, né, desse problema. Então é muito importante que a gente esteja atento para detalhar e treinar outras questões aí sobre essa temática, tá certo? Não só o contexto da função renal mesmo de filtrar o rim aí filtrar o sangue no contexto aqui dessas técnicas de terapia de substituição, mas também os descompassos renais que vão acontecer, principalmente a anemia, por conta aí da falta do hormônio, né? Então aqui, inclusive, uma das questões que aconteceu na prova do TRE da Bahia de 2017 foi exatamente aqui a eritropoietina sendo responsável, né, a diminuição dela na insuficiência renal pela presença da anemia por diminuição da produção de hemácia. Então isso também é uma coisa para você ficar atento, né, com relação à insuficiência renal e com relação aqui para a gente ao problema renal conectado junto aí com essa insuficiência, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição sempre aí de vocês nas redes sociais, no fórum de dúvidas, porque o meu objetivo, o objetivo do Gran Curso Online é conduzir você ao sucesso, é te ajudar nessa empreitada. Então segue firme porque estamos juntos
e não descola de mim. Até a aprovação. Um grande abraço.